a maior batalha que Caraldia já viu. Um confronto que reuniu todos os reinos do continente. Duas coalizões irão decidir o futuro de Caraldia. Com os relatos daqueles que participaram da batalha, reconstituiremos os fatos, remontando cada passo que culminou no maior conflito bélico entre os exércitos caraldianos. A Batalha de Pendraic. Caraldia, 1077. O Império Caraldiano tem sob seu domínio toda a parte central do continente. Durante anos, os Batanianos e os Imperiais travaram batalhas em suas fronteiras, resultando em muitos territórios perdidos para o Império, delimitando assim seu limite atual. O peso de recuperar esses territórios recai agora sobre o atual líder do Império, Drozius Neretzes. Ele tem em mente recuperar todas as terras que o Império havia perdido nas gerações anteriores para as tribos bárbaras da Batânia e Estúrgia. Mas para colocar sua ideia em prática, ele precisará mais do que apenas a sua vontade. Sabendo que para iniciar uma campanha militar, o Imperador precisa da autorização do Senado, Neretzes mantém consigo dois homens muito influentes entre os senadores, Lucon e Arenicos. Os dois são subordinados próximos ao Imperador. Com o Senado ao seu lado, Neretzes tem o caminho livre para iniciar a invasão. Mas entre os militares, o Imperador não dispõe do mesmo prestígio. Muitos dos oficiais de seu exército não tinham a confiança na capacidade bélica do Imperador. Entre eles, estava o oficial Gaius Comus. O entusiasta Leozad é especialista na história de Caraldia e nos ajudará a entender o que Gaius pensava do Imperador. Gário vinha de uma tradicional família de militares. Ele acabou por seguir na carreira militar como um oficial. Para ele, o Império deveria ser comandado por um homem vindo do exército, alguém que fosse um soldado e que conhecesse da arte da guerra. Ele sabia que muitos outros concordavam com seu pensamento, mas para manter a integridade e a coesão de todos, mantinha os pensamentos para si. Neretzes sabia dessa desconfiança, e para suplantá-la, ele quer seu exército muito maior que de seus inimigos. O Imperador busca apoio entre duas nações distantes, os Aserai, povo que ocupa os desertos de Caraldia, conhecidos por suas infantarias especializadas em javelins, que fustigam o inimigo antes da carga final, e os Kuzaites, povo das estepes, famosos por terem seus exércitos compostos por cavalos, sendo especializados por terem os melhores arqueiros a cavalo de Caraldia. Com a promessa de ouro, o Imperador Neretzes convence-os a participar da coalizão, mas ele não contava com um duro golpe. Após feitos os preparativos para a campanha, Neretzes espera ter em seu exército o apoio de uma poderosa força mercenária. O rei Derhert da Vlándia estava pronto para juntar-se à coalizão, mas é forçado a mudar de lado. Seus lords não querem juntar forças com o Império. Eles têm medo que, se caso a Vlándia junte-se à coalizão e a batalha seja ganha, já não haverá ninguém no caminho do Império para dominar todo o lado ocidental de Caraldia, pondo um fim até mesmo nos territórios da Vlándia. Neretzes cobra que o rei Derhert honre o juramento e mais uma vez lute ao lado do Império, mas não obtém resposta. Impaciente e contrariado, o Imperador envia uma carta onde insulta o rei Derhert, chamando-o de covarde. É o fim da aliança entre a Vlándia e o Império. Confiando em seus aliados, Neretzes não abre mão da campanha. Ele ordena que seus exércitos comecem a marcha para o combate. Avançando até a fronteira da Estúrgia e da Batânia, Neretzes tem como plano atacar o castelo de Pendraic, um ponto estratégico que cortaria a comunicação entre os dois povos bárbaros. O castelo de Pendraic fica em território bataniano, e por ser um ponto estratégico próximo da batalha, os historiadores de Caraldia decidiram nomeá-la com seu nome. Foram 3 os locais onde aconteceram os confrontos, sendo o primeiro local a ser contado nesse vídeo.
Para alcançar o castelo de Pendraic, sem se adentrar demais em território inimigo, o Imperador decide avançar pelo Vale de Siavorn. Um caminho mais rápido para seu exército, mas que também poderia ser perigoso. O Vale Siavor é um vale que faz fronteira com o Império, a Batânia e a Estúrgia. Um vale montanhoso e muito denso em matas, além de ser muito estreito. Por conta dessas características, ele se torna um lugar perfeito para armadilhas e possíveis emboscadas. O Imperador Neretzes ordena então que seu exército atravesse o vale em uma única coluna, sendo composta por batedores Khuzaites, por uma parcela da infantaria imperial e também por uma parcela da infantaria Aserai. As tropas de arqueiros e os restantes das tropas Aserai o seguiriam logo em seguida. Ninguém sabe o real motivo do porquê as tropas de apoio ficarem tão distantes da tropa principal. A coluna tinha como líderes o nobre Nimir dos Aserai e o oficial Garius Comus, que nos contará como tudo aconteceu naquele dia. Nós subimos ao longo de um adorável riacho arborizado. Tudo estava tranquilo até demais para meu gosto. Até que as flechas batanianas começaram a soprar de todos os lados. Demoramos um pouco para saber o que estava acontecendo. Levantamos nossos escudos, mas você só pode apontá-los em uma direção por vez. Garius encontra-se em uma emboscada detalhadamente planejada pelo chefe de guerra bataniano, Caladog. O Império gosta de usar truques e armadilhas na guerra. Nenhum bataniano teme enfrentar um soldado imperial homem a homem. Mas pensamos que seria divertido usar seus truques contra eles. Enquanto Garius tenta reorganizar suas forças e responder à emboscada, Nimir, que estava à retaguarda, rapidamente toma ciência da situação e resolve agir. Ele reagrupa seus homens e decide avançar. Adran Banu Sahan, parente de Nimir que estava ao seu lado naquele dia, nos contará o que aconteceu. Nimir estava pronto. Ele deu a ordem: ergam os escudos e avancem. Nós fizemos isso, e quando estávamos a uma curta distância dos arqueiros batanianos, nós jogamos nossas lanças e avançamos. Foi um massacre. A infantaria Aserai consegue quebrar a linha dos arqueiros batanianos e escapam da emboscada. Enquanto isso, Garius está numa situação desesperadora. Nós começamos a cair, um por um, até que os Falksmans batanianos surgiram gritando no meio das árvores. Eles seriam vulneráveis aos arqueiros, mas, bem, o velho Neretzes não havia pensado em enviar nenhum conosco. Eles vieram sobre nós, cortando e cortando, e nós lutamos. Lutamos até sobrar poucos de nós. Eu também corri. Daquele dia em diante, prometi que nenhum soldado cauradiano deve ser novamente liderado por um imperador que sabe tão pouco sobre guerra. Garius e os poucos soldados que restaram escapam do massacre. A primeira batalha tem um fim trágico para o Império. Diversos erros nas decisões do Imperador foram apontados como desastrosas, culminando em derrota nesse primeiro confronto. Há dois erros cruciais na estratégia de Neretzes. A decisão de encolunar o seu exército sem tropas de apoio, pois caso os arqueiros estivessem presentes na hora da emboscada, eles poderiam responder fogo e frustrar os batanianos. E o segundo, e talvez mais grave, não avisar a coluna sobre a armadilha bataniana. Neretzes havia enviado batedores Khuzaites na frente da coluna. Estes, por sua vez, encontraram vestígios de uma possível emboscada e avisaram ao imperador. Mas sua teimosia falou mais alto, não dando ouvidos aos batedores.
decretando assim o destino deste primeiro confronto.